sendo a primeira girl band a ser formada no Making the Band da MTV americana, reality show que naquele momento estava sob o domínio do nome mais citado dos últimos tempos, Sean Combs, o P. Diddy. Essas meninas viveram sob seu domínio após alcançarem o êxito de serem a primeira banda de garotas a colocarem seus 2 primeiros álbuns em primeiro lugar em vendas nos Estados Unidos, após passarem pelas mais diversas e constrangedoras situações como mulheres e como artistas diante dos olhos de todos e nos bastidores do programa também. Tendo o grupo se separado diante de toda uma audiência em pleno auge, uma temporada depois, saindo elas com uma mão na frente e outra atrás. As maiores bandas de todos os tempos do Propositalmente, hoje vai te levar ao lado negro da fama com Danity Kane, que tentaram caminhar para você em 2013 e mais uma vez sem sucesso em 2020. Fortes revelações serão feitas nesse episódio, então eu sugiro que você aperte os cintos e siga a nossa viagem até o fim. Se essa é a primeira vez que você viaja na máquina do tempo mais pop e retrô da internet, antes de prosseguirmos, curte já esse vídeo e torne-se um próprio viajante do tempo, se inscrevendo no canal para desvendar a história da música pop através das décadas, apertando o sininho para não perder nenhuma de nossas viagens. E não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que está sempre precisando de mais uma dose, porque o Danity Kane e eu, Glauber Amaveira, estaremos esperando você lá do outro lado, depois da vinheta. Hey, this is Danity Kane. Propositalmente. Nossa máquina do tempo acaba de chegar na primeira semana de setembro de 2006, quando uma nova girl band, recém-formada por um reality show cheio de confusões e mistérios, alcançavam a 8ª posição da Billboard Hot 100 com seu primeiro single lançado, Showstopper, conseguindo o feito de estar também com seu primeiro álbum de estreia em primeiro lugar. Showstopper figurava um chart que, excluindo o Evanescence, era predominantemente R&B. Estamos falando do Danity Kane. Mas para você entender como essas 5 meninas chegaram a esse lugar de destaque, surpreendendo a todos dentro de seu selo que não acreditavam em seu potencial, após enfrentarem uma verdadeira batalha mental e física para figurarem esse polêmico grupo. Nossa máquina do tempo retorna agora 24 de março de 2000, quando o magnata da música Lou Pearlman, que havia formado grupos como os Backstreet Boys e o NSYNC, desenvolveu uma ideia que não era dele, mas que ele fez parecer e acabou se tornando um dos embriões dos mais diversos formatos de reality shows de música que conhecemos hoje, o Making the Band, que era praticamente baseado em sua imagem e influência na indústria, produzido pela Transcontinental e transmitido pela ABC, e já na primeira temporada foi um verdadeiro sucesso, formando assim, após 3 fases, o Tal. Hey, all you singers out there, Lou Pearlman, the mastermind behind such bands as LFO, NSYNC, and the Backstreet Boys, is looking for 5 talented young men to form a new band. Quando as primeiras denúncias contra Lou Pearlman começam a ganhar destaque na mídia, o programa passa para a MTV sob a tutela da Bad Boy Films. E, ai meu Deus, olha ele aí! Sean Combs, que continuou a carreira do Otal e ainda promoveu o lançamento de uma nova banda de hip hop na 2ª temporada, após audições que se iniciaram em outubro de 2002, também com 3 fases de exibição, formando assim o Da Band, que ele mesmo criou e ele mesmo fez questão de destruir aos olhos de toda uma audiência em 2 anos de programa. Mesmo com o primeiro álbum sendo certificado como ouro, eles passaram pelas mais humilhantes situações que na época repercutiram negativamente na imagem de Diddy, já que muitas das vezes as provas do programa não possuíam um mínimo sentido. I want me a piece of cheesecake. You know where to get the cheesecake spot is at? Yeah. Yeah, and y'all can walk from here, get the cheesecake, see the city, enjoy the sights, would you? Show them around. Take him over to Brooklyn Bridge, let that wind hit him off the water.
See how y'all feel as a group. It's not about me trying to do a mean-spirited initiation hazing act to them. It's a bigger picture to it. In the world of music, I gotta get up every day and do a bunch of that I don't want to do. I gotta bite my tongue and I gotta do it with a smile on my face. But I do want some cheesecake. Propositalmente, tipo, eu fiquei, Após uma reunião de ajustes com a emissora, que alertou a Diddy que se ele quisesse possuir algum êxito com esses grupos, que ele deveria possuir uma postura completamente diferente, enquanto amortecia as críticas que partiam de todas as direções. E assim, uma nova temporada é anunciada para março de 2005. Previously on Making the Band. So here we are now, Making the Band 3. We're gonna take it to the ladies. Talented, strong young women that sing, that can dance. That's what I'm looking for. I have to get it this time. International female supergroup. Keyword is female, okay? 19 girls under one roof? Who of these 19 girls deserves to stay in the house and who doesn't have what it takes? As y'all know, I'm not doing this alone. I have Johnny Wright. He's helped shape the careers of NSYNC, Justin Timberlake, Backstreet Boys, Britney Spears, myself. Lorianne Gibson, she has choreographed anybody and everybody, including myself. Doc Holliday, vocal coach to some of the best vocalists in the game. This is going to be a team effort of us molding and shaping this group. A lot of you guys are here by the skin of your teeth, and because we fought for you. Puff didn't really like anybody. Assim como as duas primeiras temporadas, essa também foi exibida em 3 fases. E se a intenção de Puff era formar o grupo já na primeira fase, essa foi completamente frustrada em meio a audições ainda mais polêmicas que as anteriores, principalmente ao se tratar de mulheres que muitas das vezes eram objetificadas por Puff e também por seus auxiliares. Did she lose weight or gain weight? She just stayed the same. She ain't surely slow down on them burgers. She couldn't dance at all. I remember her. I was looking at her like I was ready to take some black off her skin. Revolt her blackness. Something happened to her. She didn't go to the gym over the course of the 4 months. So when I was in Making the Band and they tried to create this story of me being overweight or having body issues, I was like, no, don't take me back there. I already overcame that battle. Right. But you know, as reality TV, they just trying to make conflict. Juanita, what's your stomach looking like? For real, are you feeling a little thick? It's no secret, I'm built differently than these other girls. I'm a thick girl on the bottom. I'm working out, I'm running. I always feel thick next to these skinny chicks. You're like a burger away. Em março de 2004, iniciam-se as gravações para o Making the Band 3. E após percorrerem os Estados Unidos em busca de talentos para construir seu grupo feminino global, e após diversos testes, no fim da primeira parte do reality, Puff havia se decidido apenas por 3 concorrentes, Aubrey, Malika e Andrea, percebendo que mesmo sendo extremamente talentosas, elas somente não seriam o suficiente para construir esse grupo e parte assim para a segunda fase da 3ª temporada. We're back. Never fear, your boy Diddy is here with a new season of Making the Band. Last season, we tried to make an international female superstar group. Move your body, shake your body, get naughty, naughty. It didn't quite work out. It's called Making the Band, but there's no band for me to make out of this group. This season, I promise you, boys and girls, your boy Diddy, I'm gonna make a band if it kills me. Na segunda temporada do reality, Diddy volta a percorrer a América em busca de novas aspirantes a estrelas da música pop. Chegando agora ao fim da segunda fase, em agosto de 2005, as 11 finalistas do Making the Band 3 deram origem aos 5 nomes que fincaram esse futuro grupo na história da música pop num mega evento na Times Square, diante de uma plateia ao vivo. One last look. One last look.
Who have I chosen for the band? The first member of the band is Aubrey. Yeah, come the gang, baby. Aubrey Morgan O'Day é de 11 de fevereiro de 1984 e começou a se apresentar aos 5 aninhos de idade. Após se formar no ensino médio, ela estava prestes a começar uma faculdade de Direito na Colômbia, quando se inscreveu para o Making the Band, onde acabou sendo escolhida para formar o novo grupo pop. The second member of the group, your group, Juanita. Juanita Denise Woodjet, a.k.a. D. Woods, nasceu em 6 de julho de 1985. Dança desde criança e antes de entrar no Making the Band, já havia estado em turnê com artistas como Snoop Dogg, LaToya Luckett e muitos outros, até se jogar de cabeça nessa aventura em sua vida. Yeah, the third member of the band is Shannon. Shannon Ray Bax é de 22 de março de 1980 e aos 6 anos de idade começou no balé, tornando-se líder de torcida profissional do Portland Trail Blazers. Ela já havia participado de outras competições de canto até chegar ao Making the Band 3. Okay, and the fourth member of the band is Dawn. Yeah. Dawn Angelique Richard nasceu em 5 de agosto de 1983. Descendente de haitianos, na adolescência já chamava a atenção por sua voz, assinando um contrato com uma pequena gravadora e já havia até lançado seu primeiro álbum solo por ela. Logo assim que entrou no programa, Diddy comprou seu contrato para que ela pudesse continuar na competição. The last member of the group. Andrea. E a última a ser posta nesse rolê foi a Andrea Aurora Feinberg, que é de 29 de julho de 1983 e começou a cantar desde muito cedo. Ela estava prestes a se formar em magistério, que seria o seu plano B, caso ela não conseguisse se tornar uma artista de sucesso. My happiest moment has been the fact that Dre and I get to live our lives together and live our dreams together. I just can't imagine what great things to come. I'm excited and it's the best day of my life. Look at my face. I can't stop smiling. I don't even know what to do with myself right now. This group, the passion and the chemistry and just the friendships that we already have. Watch out. As gravações para a terceira e última fase do reality show começaram em novembro de 2005 e mostra as meninas abandonando suas antigas vidas para tornarem seu sonho real. E antes de entrarem em estúdio, Puff as colocou em uma turnê para que pudessem passar cada minuto do dia juntas, realizando ensaios, aulas de canto, entrevistas e, é claro, participando de suas famosas festas. You know, can be crazy, we can be fun, we can be, you know, sensitive. And the thing is with us is when we're in a group, we're working and we never stop working because we go home with each other. So we never leave business because our business is to keep this group together. We're just waiting to see if the world gets it. Yeah. Please get it. Danity Kane. Of course, we want our name to be Danity Kane. She was my alter ego in high school. I may want to reiterate to me why y'all feel so strong about Danity Kane. Well, the whole purpose of Danity Kane was to come up with something that we can define, not it defining us. So it's basically just if you say who's Danity Kane is all 5 of us. What's her face? This is the face of Danity Kane. Danity Kane, nome escolhido para batizar o grupo, foi uma ideia sugerida por Dawn, que desenhava uma heroína com esse nome na época da escola, e as meninas amaram. E assim, partem para a assinatura do contrato com a Bad Boy Records, e esse era extremamente explorador,
Mas calma que elas ainda estão dopaminérgicas e mais tarde falaremos sobre isso. A terceira fase do programa foi ao ar em junho de 2006 e mostrava como elas batalharam para provar que eram mais que um produto fabricado de reality show, enquanto ralavam de sol a sol em ensaios, sessões de estúdio com produtores como Timbaland e Remy Jacob para a gravação do primeiro álbum, que demorou apenas 5 semanas para ficar pronto, cumprindo assim a agenda do programa no ar. O público foi se apaixonando cada vez mais pelo Danity Kane, que já conseguia desvencilhar-se do rótulo preconceituoso, lançando seu single de estreia 3 meses antes da estreia da terceira e última fase do reality na TV. Mas o videoclipe da faixa só viria alguns meses depois. No hit in the clubs, y'all hear me? We in the car, we ride slow. All my girls Jim in Johnson. the rainbow Cadillac. It's bad boy. Yeah, that you ain't never seen. Just running this clean. So when you see us riding, it's showstopping. Showstopper, essa maravilhosa musiqueta foi um verdadeiro sucesso, pegando a 8ª colocação na Billboard Hot 100 americana e vendendo mais de 500 mil cópias, sendo lançada apenas em outubro na Europa. Mas calma, acabamos de chegar em agosto de 2006 para o lançamento do primeiro álbum, enquanto para elas nada estava muito claro dentro desse sistema, onde elas eram apenas movimentadas de um lado para o outro. Show stopping at the letter. The red shining with the all I need is sunshine, baby. Yeah, you call me, I'm a heartbreaker. Even if I push up on you, say, I'm a heartbreaker. I don't think you really want it. I don't think you really want it. I don't think you really want it. Ain't gonna let another come between. I'ma hold you down the same way you hold me. You make me say, ooh, I can't take it when you put your loving on me. You make me so I can't love you right now like I want to. Right now, baby, just relax your mind. You know I've been spending time with some other guy, and though you're still gay, I need you, I want you. I can't hide it, I really like it. But if you can't get it jumping, you better back up. I can't take it, it's so crazy how you're making me feel. If I push you on, would you like that? Keep on stressing if you wanna. Sleep on it, I'ma sleep on it, sleep on it. I want you home for Christmas. I want you home. So stay with me, just stay with me. Lately, I've been trying to fight whatever's pulling us under. Ended if we're broken apart. Oh no. Some babies, I'm gonna stay down to ride for you, baby. Ai, que raião do soleil! Primeiro álbum do Danity Kane vendeu 234 mil cópias só no primeiro dia e pegou rapidamente o primeiro lugar na Billboard 200, sendo certificado como platina após vender mais de 1 milhão de cópias só nos Estados Unidos, provando que juntas essas meninas eram uma verdadeira potência. E se você pensou que ter o grupo em primeiro lugar faria a produtora do reality ou a própria gravadora investir ainda mais nelas, se enganou. Puff jamais acreditou no talento e no potencial dessas meninas. Quando o primeiro álbum foi lançado, ele ordenou que fossem apenas fabricadas 100 mil cópias de tiragem, alegando que elas jamais conseguiriam vender mais do que isso. No fim de 2006, o grupo passou a abrir a Back to Basics Tour de Christina Aguilera, e nem Puff, nem a MTV ou a Bad Boy Records ajudaram a financiar essas apresentações. They wouldn't give us any money, so we were sewing our costumes from Forever 21. No, who wouldn't give you any money? The label. The label. Which label was that? We were on Bad Boy. It wasn't like it's just the truth that Puff really, he saw the money in the show. And then when they realized how massive it was, Caught him off guard. they were like, oh, okay, yeah, let's figure this out. So he was more interested in the television version. Of Yeah, Danity he Kane was making that making the band was huge. Exactly. The TV rights and the He sync owned it. rights He owned and it. the He owned all music of they it. were creating He was owned all of it. I did not make anything. When I said I did Christina Aguilera for free, I didn't do Christina Aguilera for free, but the record label recouped it all.
we were in debt at the end of that tour. I want there to be closure with a man that gave me my first opportunity in this game. And because you gave that to me did not mean that you could take all the money that I made you. As meninas não estavam ganhando absolutamente nada pelo trabalho prestado. Quanto maior o Danity Kane ficava, mais dívidas elas iam contraindo, já que a MTV também não lhes pagou pelo tempo que dedicaram ao Making the Band. O contrato que elas assinaram com a Bad Boy Records era tão bad que nem sequer dos álbuns que foram vendidos com suas vozes elas receberam qualquer retorno financeiro. Elas estavam investindo seu próprio dinheiro nas apresentações, enquanto Puff estava arrecadando milhões de dólares com as músicas do grupo. O desejo da Bad Boy Records em promover o grupo era tão pequeno que elas foram praticamente jogadas de um avião em pleno ar e sem paraquedas durante a turnê de Christina Aguilera, em que estavam como ato de abertura e foram simplesmente abandonadas pelo empresário da banda. Enquanto o público vivia a fase do amor, achando que esse era apenas o começo de um grupo promissor, dentro do produto elas pensavam em buscar oportunidades para ganhar algum dinheiro. Mas para isso teriam que terminar com o grupo, e assim surgem as primeiras tensões dentro do Danity Kane, que não tinha grana em nenhum trabalho ou álbum à vista, e nem sequer sabiam responder onde estavam quando perguntadas pelo grupo. E você sabe como é. Onde há fumaça, sempre há aquele bom fogo, e boatos que Dee Woods estava pulando fora do barco para se tornar atriz começaram a circular por aí, enquanto TMZ publicava que Aubrey estaria se juntando às Pussycat Dolls. E se você tem curiosidade de saber de todos os mistérios e segredos do Pussycat Dolls, acesse esse portal aqui em cima em forma de card assim que essa história terminar. Enquanto Diddy colocava suas atenções em sua nova mina de ouro, em julho de 2007 estrearia a 4ª temporada do Making the Band, que agora voltaria a buscar por uma nova boy band, e já na primeira fase, Day 26 foi criado. Mas ao contrário do sucesso de audiência das 3 fases do programa na 3ª temporada, essa primeira fase da 4ª foi um verdadeiro fracasso e não agradou ao público, o que fez a MTV e a Bad Boy buscarem as meninas para estarem no programa a partir da 2ª fase, que foi focada na gravação do primeiro álbum do Day 26 e também na gravação do 2º álbum do Danity Kane. I don't know, you guys. I feel like it's gonna be different this time around. How so? I don't know. I just feel like we got so much more that we want to do. I'm just hoping we get a chance to do it. So we're here and we're going to be recording our 2nd album, and I can't wait to get in and see what we sound like. I think like the 2nd album gives a chance for the artist to like evolve into that step In the further. industry. Yeah. Legitimized in the industry. So what did y'all do during your off time? Work. Yeah, like for real. Like we were all in the studio. We like put in what sound do we want. Just trying to find out, you know, how to get better. Do y'all have stuff y'all want to submit for your album? Yeah, definitely. Okay, so we need to hear those right away. Aubrey, let me talk to you. Stay for a second. What now? I gotta be honest, like, there's a chance that you could be holding this group back by some of your actions and you not knowing how serious this thing is. And I ain't gonna let you up my money. Some of your actions, some of your decisions, some of your choices affect the group. Like what? Whether it's you decide to turn your eyes green or you decide to get a weave or you got to get that approved on how it's gonna affect the rest of the group. The stuff that I seen of you in the press over the last couple of months, I don't think it was beneficial for the group. But stuff that the press says has nothing to do with me. I have no control over what they say about me. I get written up about things that's not true neither. I'm talking about when it comes to the group. When we put this group together, you was one of the first people I put in the group. And I feel like I judge you on a higher scale by putting you in the group first. Graças a essa adição, a audiência explodiu, com a América sendo fisgada pelos 2 grupos, que trouxeram muitas emoções diante das câmeras e, é claro, muita música. Além de exitosa, a temporada foi controversa quando Diddy simplesmente começa a se desfazer de Aubrey, sendo que toda a imagem do Danity Kane havia sido construída em torno de sua figura midiática, mas algo havia mudado entre eles durante as filmagens do Making the Band 4.
Lembra que eu havia dito que elas haviam sido abandonadas pelo empresário no meio da curta promoção do primeiro álbum e de que elas estavam buscando por oportunidades antes de retornarem ao programa? Durante esse período, Aubrey estava sempre na cena hollywoodiana e constantemente sob os holofotes. E isso teria deixado o patrão irritadíssimo, não só por causa da postura chamativa de Aubrey, mas principalmente por sua honestidade com a imprensa ao revelar que o Danity Kane estava numa espécie de geladeira. E isso gerou uma repercussão extremamente negativa sobre Diddy. Tadinho. E todos esses fatos fez com que a relação entre os dois ficasse praticamente insustentável. You want to show all your skin. You want to be naked. Can I ask a question? What do you want to look like though? Do you want to look like a playboy, playmate? Do you want to look like you? I'm done with all of that. No. Like, what do you want to look like though? I'll tell you. What do you want to look like though? I'll tell you. I'm not focused on me. I'm focused on what this group should look like and how I should fit in this situation. You like big hair though. I don't like big hair. Like big hair. You like big hair. You like a lot of makeup and all that. Actually, I don't. I want you to look like Pamela Anderson. I don't want to sign Pamela. Well, that's in the direction. Well, you don't look like her. You don't look like that girl that I signed. You know who Aubrey is. Puff, it's 3 years later. It's 3 years later, and you're going in the wrong direction. Okay, well, you're going in the wrong direction. You need to stop the truck, pull over. I'm asking myself, why do I have you here? So I'll move on to something else. No, and I'll give you the answer soon. All right? And you may not be here then. Before it gets to And anybody that want to go with you, they could go too. Não tenho pena, quem tem pena é galinha. As frequentes brigas entre Aubrey e Diddy acabam de alguma forma gerando rumores de que os dois haviam tido uma espécie de caso, e até mesmo boatos de que Aubrey pudesse estar grávida dele. Let's go with the rumors. Was that Puffy didn't like your sexy image? Do you think that's the truth? Well, I also think that he's had you, but everybody denies it. You know that's not I think that there was at least one time where Puffy loved your sexy image. I'm sure he loved my sexy image, but you know, you've had me here so many times now, you know what it is. I'm on your team, girl. Mais tarde, Dawn revelou que ouviu nos bastidores que Aubrey estava tendo relacionamentos com os gerentes do grupo. E isso gerou grandes tensões dentro do produto. And I found out later that Aubrey had like full-on relationships with our managers, and I didn't even know the girl. She had like a full-on relationship. Like there was a lot of like that was her boo? She was having relationships. Relationships. So she was protected in the sense, and it didn't make other people comfortable. And I think that was the last straw. She was getting offers to go do Broadway without the group. Wow. We would perform and she wouldn't show up. So you were done. I'm out of here. No, we were doing shows and we would be like, let's go, and then just she wasn't there. She didn't come, and that affected the group members. Enquanto viviam as mais constrangedoras situações e ainda sem nenhum tipo de pagamento, elas tinham que desviar a atenção do grupo para se conectar a oportunidades de trabalho que vinham de fora, o que aumentava ainda mais a tensão e a disputa entre elas, que eram constantemente colocadas umas contra as outras pelas edições do programa, que sempre as rotulavam superficialmente, gerando uma enorme disputa por poder dentro da banda. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, elas ainda conseguiram finalizar as gravações do segundo álbum do Danity Kane, batizado por elas mesmas de Welcome to the Dollhouse, já que no dia do primeiro encontro para sua concepção, todas haviam trazido letras e ideias para ele. Damage, o primeiro single da nova era, chega em janeiro de 2008, na 10ª posição da Billboard Hot 100 americana, e o álbum completo atravessaria a nossa dimensão em março. Bem-vindos à Casa das Bonecas. They go by the name of Danity Kane. I like you, kinda have you, won't you come along? Once I could provide it, I'm a writer. Fulfill your desire, tell you baby what you want. If you knew what was good for you, you would get with the program. Undress me with your eyes, you're in for a
Jezebel, cause I freaks, I does it well. Eu quero aplausos. O álbum estreou em primeiro lugar na Billboard 200, recebendo críticas mistas e tornando Danity Kane a primeira girl band da história a ter seu primeiro e segundo álbum de estúdio no topo dos charts americanos, o que as leva a figurarem no livro dos recordes por essa incrível façanha, até serem destronadas pelo Blackpink em 2022. E essa história também já foi contada por aqui. Olha o card. Segundo single da era, Bad Girl, mesmo com a presença de Missy Elliott, amargou na 10ª posição da lista abaixo da Billboard Hot 100 americana. E o álbum traz ainda a participação dos seus irmãozinhos, o Day26 e de Donny King, também revelado como solista na 4ª temporada do Making the Band. O Danity Kane tinha potencial para ser um dos maiores, ou se não o maior grupo pop feminino do mundo, mas a sua queda já era um reflexo dos episódios exibidos no programa, que mostravam um grupo desgastado por diversas situações que faziam parecer nos bastidores que Dawn era responsável por toda essa insegurança que rolava naquele momento. Ainda sem qualquer tipo de remuneração e um álbum número 1 repleto de letras que saíram de suas mentes, elas precisavam aproveitar esse auge para agarrar o que pudessem para sobreviver. E as edições do reality show já nos mostravam que o futuro do Danity Kane era logo ali. Andrea, a couple of months ago I had got an email that you were thinking about leaving the group. A lot of like internal things. Okay, what's the internal things? I just want to be in a group. Like, that's it. I don't want to do anything else. I don't want to be, an actress. I don't have those other things. Like, this was my dream. Say that there is a clique in this group. I don't know what the clique is. You know the clique. You call yourselves Ebony and Ivory, right? Can I address that? As far as the cliques, I don't have anything personally against anyone around this table. Somebody gonna tell the truth up in this bitch. We don't trust each other, therefore the business is not working. Sometimes we make it to a show as 5, sometimes we make it as 4. Sometimes we have days where we talk to each other, some days we don't talk to each other for weeks. We have outside ears coming in all the time. Puff saying this at MTV, that he wants to make y'all the dream girls and then move forward with Dawn with her own this and that. So at the end of the day, you have to deal with the reality of where you're at. So just I'm the chairman of Bad Boy. I don't have to call Aubrey. No, I don't want you to call me. I just want to communicate between Danity Kane and our label. I don't have to communicate it to you. You can leave. I don't work these amount of years to have you talk to me this way. I'm not meaning so to I don't want you in the group disrespect you. no more. That's where I'm at with it. Because I'm telling you right this, I don't like her energy. I don't like her style and direction where she's going with it. I don't like what she does to the brand when she's wilding out there, being overly raunchy, promiscuous. Based on a lot of things that I've heard, you're not really a happy camper in this situation. No, I don't think anyone has been happy for a long time in this situation. Okay, so you can go too. Are you sure about that? I'm positive about that. I respect your decision. It's not Danity Kane without 5 of us. So it is. I love you, Ivory. I'm not gonna apologize for loving you guys the way I love you in a special way. No, of course not. I'm not apologizing for loving you in your own individual ways. We have special relationships between us, and if they can't respect that, then... Vou me segurar, eu não quero chorar. O público percebia o fim iminente do Danity Kane. Aubrey e Andrea, que eram melhores amigas, estavam distantes. Dudes e Dawn estavam sempre em desacordo nas decisões e se atracando diante das câmeras. E se você acha que Bon Jovi de Fezes é o auge de uma treta, se liga nessa aqui. We were in the studio with Diddy. He came out and was like, everybody get on your laptops right now and tell the world to buy your new album. So all of a sudden I get a text message from the girl who was a fan that ran my fan page. She's like, well, you know how there's this name Expithian, I think it was 14 or something like that, that's been on the blogs for the past 1.5 years that said that you started the rumor that I slept with Diddy and leaked it to Sandra Rose or whatever it was. Started circulating cellulite on specifically D Woods, and I called D Woods on the forums a
a fat N-word. And I was always telling this fan, kick them off the site, get rid of them, get rid of them. So all she can do is read the inside computer information, like all the IP addresses, etc. as a monitor. And she said to me, what's the computer that you just posted to everyone to buy your guys' new album? And I said, well, Diddy came in and he told us to get on the computer now. I don't have my laptop, so I went on Dawn's. Why? What was the IP address? And she said, that's the IP address of Expithian. So I ran upstairs while everybody was on a damn lunch break, typed in EXP, and Expithian 14 popped right up in her user box. So at that point, I didn't say anything because I wanted our group to work. And sometimes you have to put business in front of your feelings. But anyway, long story short, D Woods got off the phone and Dawn didn't hang up her phone properly. And she was, again, cursing out D Woods, making slurs, doing all kinds of crazy shit. And D Woods saw it for herself. And then that's when I sat down with D and was like, yo, this is the truth that I've known for a while. This is what we're dealing with. And then literally the next time they were in the same room together, they almost fought. Really? D Woods went off. O grupo estava uma verdadeira bagunça e logo assim que terminaram de gravar o segundo álbum, elas souberam que Dawn estava pulando fora do barco para assinar como solista na Bad Boy Records, já na reta final do Making the Band 4. E essa notícia mudaria para sempre o destino do Danity Kane. Já em 2009, estava claro como a luz do sol que Diddy jamais se importou com Danity Kane ou com qualquer uma das meninas individualmente. Ele conseguiu destruir tudo com as suas próprias mãos dentro do programa. E todos esses movimentos eram pensados com uma única intenção: gerar lucros atraindo a audiência para o reality, enquanto promovia as músicas relacionadas aos grupos, explorando financeiramente cada um desses artistas após descartá-los ao fim do programa, criando situações para que parecessem eles os verdadeiros responsáveis pelo fim do produto. Uma morte horrorosa para um grupo tão promissor. Morreu. Desculpa. Após o fim do grupo, cada uma foi cuidar de sua ex-Danity Kane vida, com Aubrey entrando no circuito dos reality shows até conseguir um contrato de gravação com a Universal Music. E após o lançamento de seu primeiro single, tem seu álbum arquivado pela gravadora. Shannon passa esse tempo trabalhando na produção de um álbum Coltrane e The Woods parte para a briga lançando seu próprio selo de gravação independente, por onde lança diversos EPs. Andrea entra em uma turnê com Soto, que estava sob a tutela da Bad Boy Records, e no fim dessa turnê ela se torna independente. Nossa máquina do tempo está chegando agora em 2013, quando do nada e sem ninguém esperar, o Danity Kane anuncia que vai se reunir, dessa vez sem Diddy, na formação de quarteto. The Woods não quis participar. Wait a second, isn't that Aubrey O'Day and the other chicks from Danity Kane together? We're back! Danity Kane is reuniting, but without Diddy. So you guys are not working with Diddy? Are you afraid of upsetting Diddy? This was the whole idea of the reunion was coming back together when it was first starting, and D Woods wasn't with you, and there was no plans that she was going to be with you. So has that been settled now? Her legacy will always be here, and she was part of the, the startup of this, what we have now are sitting on, double platinum selling artists. Is she not talented enough? But yeah, I guess my question is, why didn't she come back? Talented. D Woods wanted to focus on her solo career. E é claro que todo um drama aconteceu em torno de The Woods, que não quis se reunir ao Danity Kane. Ela fez questão de explicar em uma entrevista que tudo era muito complicado e que ela já havia seguido em frente com a sua vida. They popped up with this reunion that seemed very manipulative, manipulative on getting people to come together and do it, and also manipulative on playing on the emotions of our fan base, because it wasn't right. The business wasn't right. There wasn't even a discussion about money. And these were all the reasons why the shit didn't work out in the first place. So, wow. If you break up with your boyfriend or your girlfriend, you broke up for a reason. And if y'all come back together, those things need to be discussed. They need to be atoned for, and there was no discussion for that. And I was like, I know the role that I played in the group, and I was bullied, I was unappreciated, I was punished.
I can't go 100% with people that I don't trust. Like y'all stabbed me in the back. You know what I'm saying? Y'all didn't have my back. It didn't have to end on ugly terms between us 5 because the real enemy was Puff. E D Woods não estava errada sobre o retorno do Danity Kane, que acabou sendo um verdadeiro desastre, enquanto elas tentavam recriar a fórmula do Making the Band, lançando seu próprio reality show, enquanto produziam mais um álbum de estúdio. Durante a gravação do piloto, Aubrey e Andrea começaram uma briga encenada que acabou soando totalmente falsa para os telespectadores. Enquanto eram massacradas pela crítica, Dawn alegava que a péssima edição do programa criava essa imagem negativa sobre elas. Enquanto preparavam sua turnê de retorno ao lado de Chris Brown, esse acaba preso em março de 2014 para o azar das meninas, fazendo com que elas mudassem o foco para uma turnê menor pela América. E no dia da abertura da mesma, Andrea chuta a madeira da barraca e avisa que só ficará no grupo até o fim da turnê para se dedicar à sua família. Inexplicavelmente, a cada passo dado à frente pelo Danity Kane, eram dados 5 passos atrás. Agora o grupo estava reduzido a apenas 3 integrantes, Shannon, Aubrey e Dawn, que aos trancos e barrancos tiveram que apagar os vocais da amiga Andrea para finalizar o seu terceiro álbum de estúdio. Enquanto estavam na produção desse material, em 4 de agosto de 2014, elas terminariam em uma violenta discussão com direito a agressões físicas antes mesmo que o material fosse lançado. When something is poison and you go into the studio and people are literally going behind your back and lying to you and taking your vocals and doing things that are shady, that's foul. Right. And they knew that not only that, I found out my father had cancer, my grandmother died. And they knew this, and I was like, yo, all we have is the studio. This is all I have is this project. I believed in them. I'll go even deeper and tell you guys that I got sick. That they had a whole week to go in the studio by themselves, and I text them, and I was like, kill it. I love you guys. Y'all gonna kill it. And whatever you leave open, I'm gonna go in and record. And I walked in the studio, and they were secretly, they told me we had studio the next day, and they went in the day before and was like, gonna record the ad-libs I did. My vocals. And I walked in on them doing it. And I tried to confront them, and they were like, no, we're talking and putting hands in face. And I blacked out. The crazy part is it wasn't even like a ball out fight. It was like, I was angry. Yeah, and then I stopped, and then I realized what I did. You and Dawn got into a fight. Dawn said she hit you. She did. She did hit you? Yes. She did. Was it a punch, open hand slap? She sucker punched me in the back of my head. And what did you do back? She left the room. I ran out. She ran out. Like the white girl that I am, and Really? I immediately got on my cell phone and I called the though. police. I told her, I was like, I don't think I would have ran out. No, but for real, like a lot of misconception about that day went down, and I just want to clear the air that there was no fallout, brawl, like heightened like situation. There was only one person who was acting erratic and cussing and sucker punched one other member, and that was it. We had hoped that a lot of the things from the past had changed, and they hadn't. And we were dealing with a situation where, if anything, bad habits were now ingrained. Com a implosão do Danity Kane, mais uma vez, Shannon anuncia que o álbum virá, como elas haviam prometido aos fãs. E no olho desse furacão, chegamos em outubro de 2014 para o lançamento de DK3. Loving when I'm flexing up in my car. I like how it feels. I hope that you enjoy your fun. Lemonade, 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 lemonade. Ooh, ooh, ooh. So I can be a secret lover. Tell me how you want me tonight. I need you to tell me that there are two sides. Is that for what you know? There's more to me. Take your shot like roulette. Let's get. Keep thinking about the last time. Don't say what's on my mind. Gave everything in my soul. Baby, don't cry, cry, baby. Baby, don't cry, cry, baby. Baby, 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 don't cry. You're necessary. You're very necessary. I need you like that. Take my hand, take a chance, feel the rhythm of love. Lost in the love.
MK3 alcançou a 44ª colocação na Billboard 200 e, muito longe do sucesso de outrora, foi aclamadíssimo pela crítica, que não entendeu o porquê desse flop, que depois da treta com Dawn levou Shannon e Aubrey para 2015 como uma dupla, que elas batizaram de Dumb Blonde. Tell me why you guys decided to get together and do this fun project. Well, we came off of once again trying to revive Danity Kane last year, and that didn't end up working out, and so we really just wanted to continue working together. E assim, nós pensaríamos que jamais veríamos o nosso Danity Kane reunido outra vez, até que em 2018... é o quê? Assustou? Eu também, a vida passa mesmo, e com ela passam também as mágoas do passado. E assim, Aubrey, Dawn e Shannon fazem as pazes anunciando que estavam juntas outra vez para uma turnê, que foi até o fim de 2019, apresentando as antigas canções do grupo, além de promover as canções da dupla de Aubrey e Shannon e também o trabalho solo de Dawn. Em 2020, Aubrey e Dawn lançam juntas um EP sobre a marca do Danity Kane, enquanto a gravadora fazia 2 lançamentos comemorativos. Get back together with him. You guys did as a trio in 2018. I would forever be back with Danity Kane. I'm the one that's brought us back every time, and I'm not the reason why it was ended either. I don't care if I didn't get along with any of them, but I do. But if I didn't, I would always want it to come back. Will it? No. The other girls don't feel the same way I do. Nobody can do it better, baby, I'm lethal. I'm on that new shit, that big booty. Got no meat on the plate, boy, one. Tell 'em roll it down. Can you take me back? I'm hopeless, 'cause this time I won't blow it. No início de nossa viagem, eu comentei que o Danity Kane jamais viu um centavo de seu trabalho, até que em 2023 Diddy aparentemente tentou comprar o silêncio de vários artistas que assinaram com a Bad Boy Records, oferecendo a eles os direitos finalmente de músicas que estavam totalmente em seu poder. The deal that we were offered, you can have your rights back to your music after Puff went under and somebody else bought our catalog. So this is long after we have 2 double platinum albums, $15 an album from 2 million albums is, what is the math on that, 48 million? So $48 million somebody made on me. So I worked for free for the first 6-7 years of my career. When this benevolent man who's just now had a change of heart and has decided to pay us as talent and also as writers. So basically, we only get the amounts due since Sony bought our catalog. It's about $800, $900, some in the hundreds, okay? And in order to get that, I have to release him for any claims or wrongdoings or actions prior to the date of the release. I have to sign an NDA that I will never disparage Puff, Bad Boy, Janice Combs, or Justin Combs' music, or EMI, or Sony ever in public. Dentro do vasto casting que pertenceu à gravadora, não se sabe quais artistas aceitaram assinar esse documento em troca dos direitos. Mas uma coisa é certa, Aubrey não aceitou esse acordo, já que os processos judiciais seguem em andamento contra Diddy e contra a gravadora, expondo todos os terríveis abusos vividos por ela. Aubrey tem apoiado publicamente as vítimas de Diddy e expôs ainda mais todas as experiências vividas com ele. I'm right now taking inventory of my experience. I'm being forced to. Even very early on where Diddy was making comments like, oh, now you're f***able, like you look right, I could f*** you now. And things like that. I don't even remember. You know, you meet the person that can make your dreams come true. It's very much, it's grooming. I wasn't willing to do what was expected of me. Not talent-wise, but in other areas.
It's difficult when you're that young to understand your worth as a woman through the men that I was around, and that was very traumatic. I don't think any of us have healed from that. Diddy would be like, you're not hot anymore, like what happened? You don't have anything, like you don't have any curves. You're looking like you're not looking like, I can't get people to think that you're my good looking person. And there was no Me Too at that time. There was no protecting anyone at that time. You signed 1 million NDAs and 1 million contracts that took away all your rights. Durante toda sua carreira, Danity Kane lutou com unhas e dentes para marcar seu nome na história da música pop. E apesar da falta de apoio e da sabotagem de Diddy, essas fortes e talentosas mulheres com histórias diferentes foram colocadas juntas e fizeram a maior estreia de um grupo feminino na América durante seu curtíssimo tempo de atividade. E até que nada aconteça, estamos num carro dirigindo lentamente, daquele jeitinho que você já sabe. Porque a nós só nos resta esperar. Porque essa foi a história do Danity Kane até aqui. E aí? Como é que fica? E aí? E aí? E aí? Você gostou de conhecer o legado do Danity Kane até aqui? É fã? Se for, conta pra mim como você conheceu as meninas, sua integrante favorita, sua música, que eu vou adorar conversar com você sobre elas. Escreve pra mim. As maiores bandas de todos os tempos é uma série do Propositalmente feita com a sua participação. Você pode pedir aqui nos comentários qual ou quais bandas você quer ver por aqui nesse especial. Agora que a nossa máquina do tempo já te trouxe de volta aos tempos presentes. Agora curta esse vídeo, se inscreve no canal e torne-se um próprio viajante do tempo a mergulhar na história da música pop, apertando o sininho para ser notificado ou notificada a cada uma de nossas viagens. E não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que você nunca se imagina sem. Entendedores entenderão. Muito obrigado por ter chegado comigo até o fim desse vídeo e eu te espero aqui semana que vem com mais um conteúdo super especial. Um grande beijo, fica com Deus e até lá! Showstopping at the lighthouse, the red shiny with the open top. Hydraulics make our heads go, hair blowing in the breeze. Yo, we super slide. Put in the keys, make that engine. 3 in the back, 1 in the passenger. Hey, slow creeping 'cause we look that fly. All the boys trying to taste our candy ride. We in the car, we ride slow. We doing things that the girls don't do. The boys stare, we smile back. All my girls in the rainbow Cadillac. Yeah.